Bom dia, alunos! Sejam bem-vindos à nossa videoaula da semana. E na aula de hoje nós vamos iniciar um capítulo novo, tá? É o capítulo 9. Ele é a sequência do capítulo de razão e proporção que vocês já viram. Esse capítulo ele fala sobre grandezas diretamente proporcionais. E nessa aula eu vou explicar para vocês o que são grandezas e quando elas são consideradas diretamente proporcionais. Para isso eu preparei um slide para vocês, então me acompanhem que vocês vão conseguir entender tudo direitinho. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre grandezas e um dos tipos de grandeza, que são das grandezas diretamente proporcionais. Mas primeiro vamos relembrar o que são grandezas. Definimos por grandeza tudo aquilo que pode ser contado e medido, como o tempo, a velocidade, o comprimento, preço, idade, temperatura, entre outros. As grandezas são classificadas em diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre grandezas diretamente proporcionais, que são aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra, numa mesma razão. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Se uma é dividida em duas partes, a outra também é dividida pela metade. Então, é nesse contexto que nós falamos sobre grandezas diretamente proporcionais. Mas vejamos com exemplos. Uma transportadora entrega uma grande quantidade de caixas em uma empresa. Para a segurança dos trabalhadores, cada um só pode transportar 2 caixas para o estoque. Então, quando duas grandezas variam na mesma razão, dizemos que elas são diretamente proporcionais. Mas como assim? Vocês podem observar na tabela que, de acordo que aumenta a quantidade de trabalhadores, aumenta a quantidade de caixas carregadas. 1 trabalhador, 2 caixas. 2 trabalhadores, 4 caixas. 3 trabalhadores, 6 caixas. Então, as grandezas, elas estão aumentando uma de acordo com a outra. Quanto mais trabalhadores nós temos, mais caixas carregadas também teremos. Agora, vamos representar isso como razão, né? Como uma fração. Agora, vamos encontrar a razão entre o número de caixas carregadas, que nós vamos representar por C, e o número de trabalhadores, que vamos representar por T, com base no quadro anterior. Se eu quero a razão entre a quantidade de caixas pela quantidade de trabalhadores, então nós vamos representar com C sobre T, né? Quantidade de caixas, quantidade de trabalhadores, igual a 2. Mas por que a razão é igual a 2? Porque isso nos indica o número de caixas carregadas por cada trabalhador. Fácil, né? Espero que tenha ficado claro a ideia. Bom, alunos, espero que tenha ficado claro, né? Tem uma atividade para vocês praticarem. Não esqueçam que esse é o primeiro visto para o próximo ponto extra. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem no privado. Assim que possível, eu respondo a todos. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.